Amém. Alguém me perguntou sobre o que um texto queria dizer. Eu estava, quando a pessoa me perguntou isso, lembrando de uma coisa que correu na internet essa semana, de um pastor famoso no Brasil, que há muito tempo o que ele prega nada mais é do que o liberalismo teológico, e não há um câncer mais terrível na igreja do que o liberalismo teológico, onde você relativiza toda a verdade de Deus e se apega a algumas coisas que o coração de todos os homens regenerados podem se apegar, e você não tem mais nada do evangelho. Você diz, como ele estava dizendo, que não há ortodoxia, não existe verdade bíblica, existe um amontoado de coisas que você pode crer aqui ou não crer, e que o importante são aquelas coisas básicas e fundamentais, como compaixão, amar o próximo, ajudar as pessoas, ou seja, todas coisas que um homem não precisa ser regenerado para fazer. E o que me espantava simplesmente não era isso, né? Isso é triste, principalmente de alguém que é chamado pastor e é conhecido e já está tão distante do evangelho que já não tem mais nenhum pudor em falar que não acredita numa verdade realmente específica. Mas o que me chamou a atenção era que um monte de pessoas falaram a respeito disso, indignados, falando contra, mas o que essas pessoas não percebiam, que em outros níveis, muitas delas estão fazendo a mesma coisa. Não talvez não sejam tão claros quanto esse pastor, mas o que elas fazem é a mesma coisa. Elas dizem, por exemplo, assim, eu vi muitas dessas pessoas que estavam lá fazendo suas críticas e indignação. Muitas dessas pessoas diziam assim: olha, as doutrinas da salvação é a graça soberana de Deus em Jesus Cristo. O Pai, ele salva quem quer, ele é soberano na salvação. As doutrinas da graça são as doutrinas da salvação. Mas essas pessoas que estavam criticando esse pastor, que nada mais é do que um propagador do liberalismo teológico, elas dizem assim, depois que elas afirmam isso, elas dizem: olha, mas se alguém não crer nisso, também essa pessoa também creu no evangelho. Ela fez a mesma coisa. Ela diz que existe uma verdade, mas que na verdade, no final, a verdade não importa, que alguma outra coisa está salvando as pessoas que não é a verdade, e que alguma coisa que não é a verdade está santificando as pessoas. Essas pessoas que estavam criticando, muitas delas fazem a mesma coisa. Alguns estavam dizendo: olha, esse que é o perigo, essa pessoa é inteligente, intelectual, você vê, mas acaba se afastando. Eu não conseguia ver nenhuma inteligência, nenhuma intelectualidade naquilo que o pastor estava dizendo. O que ele estava dizendo é que não existem verdades fixas, verdades, doutrinas fixas, claras, nas quais você pode dizer: isso aqui é ortodoxia, se você sair disso, você saiu da verdade. Ele diz que não existem essas verdades, mas no final ele estava dizendo o seguinte: o importante mesmo, aquilo que é fundamental, é fazer o bem ao próximo, é ter compaixão. Quem disse? Isso não é inteligente, isso é estúpido. Racionalmente, se você afirma que não há verdades fixas, então você não pode no final dizer que o que importa e a coisa que todos devem se apegar é fazer o bem, é ajudar o próximo, é compaixão, porque quem disse isso? Ele está estabelecendo uma verdade, mas baseado em que ele tinha acabado de passar a primeira parte do que ele estava dizendo que não existe essa verdade. E se não existe uma verdade fixa, ninguém pode realmente afirmar que fazer o bem ao próximo, ajudar o outro, ter compaixão é bom ou ruim. Você só pode dizer isso se você disser que isso é assim porque Deus disse isso. Agora, se há coisas que Deus disse que são verdades, então a ideia de que não existe uma verdade fixa é mentira. O que essa pessoa está dizendo não é só um absurdo teológico, é uma ignorância intelectual. Pois bem, muitas pessoas que estavam criticando mudam a verdade dependendo de quem está
quem ela gosta, que está abraçando algo que não é a verdade. E, de certa forma, é aquilo que esse pastor está dizendo. Ele está querendo incluir tantas pessoas e ele acha que a verdade é um fator que atrapalha. Por que alguém diz que essas são as doutrinas da salvação, essas são as doutrinas bíblicas da salvação, as doutrinas da graça, mas depois, no final, ela diz que se a pessoa não crê naquilo, ela ainda é salva? Porque ela ama pessoas que não acreditam naquilo. E como ela ama pessoas que não acreditam naquilo, ela quer que aquelas pessoas sejam salvas, apesar de não crer naquilo. Então elas vão lá e dizem que aquela verdade é verdade, mas pode não ser crida. Então ela está fazendo a mesma coisa. Se ela diz que uma coisa é a verdade, mas pode ser abandonada, o que ela está dizendo? Que a verdade não é tão verdade assim. E era aquilo que aquele pastor estava dizendo, de uma maneira mais descarada. Se a Bíblia diz algo sobre a alma humana, e aqui vem o humanismo secular e diz o oposto, mas como há pessoas que eu gosto, que estão nessa situação aqui, eu pego a Bíblia, esqueço e abraço isso aqui. Eu estou dizendo que o que a Bíblia diz que é uma verdade, não é verdade nada, não é verdade fixa, não é a verdade que vai medir aquilo para saber se aquilo está certo ou errado. Eu abro mão dessa verdade para abraçar essa, porque pessoas que eu amo estão aqui, é o que ele está fazendo. Portanto, quando alguém me perguntou o que Paulo queria dizer em Gálatas 6,8, que ele diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Você vê que é muito sutil nós sairmos da verdade de Deus. Esse texto nos mostra isso, porque nós temos aqui um teste decisivo. Qual é o teste decisivo? Da realidade das nossas vidas. Paulo diz um pouco depois desse texto: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, ao abordarmos esse grande tema, é importante ter em mente o contexto, a maneira pela qual Paulo faz essa afirmação, baseia essa afirmação como uma verdade que sonda e testa todos os nossos corações. Você vê que ele enfatiza a palavra eu aqui, mas longe esteja de mim, eu me gloriar, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você pensa em semear na carne, em semear no espírito, a maioria das pessoas que não querem semear no espírito e não na carne, semeiam na carne, porque elas fazem exatamente o oposto do que a Bíblia diz. Elas pensam que não semear na carne é fazer algo que é exatamente aquilo que está sendo colocado aqui como semear na carne. Isso é para nós vermos como é fácil nós não estarmos dentro da verdade de Deus, nem da ortodoxia bíblica. O apóstolo estava contrastando a si mesmo com um determinado tipo de pessoa que estava semeando na carne, e essas pessoas que estavam semeando na carne não estavam vivendo uma vida dissoluta, não, ou seja, ele estava se contrastando ele com falsos mestres judaizantes que tinham estado falando e pregando como pastores das igrejas da Galácia. Então, após a saída de Paulo, essas pessoas começaram a causar uma grande confusão na mente daquelas pessoas simples, com respeito à salvação e à verdade de Deus. Sobre eles o apóstolo Paulo fala assim no versículo 13: nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriar em vossa carne. Paulo está dizendo: você quer ver alguém que semeia na carne? Veja no que ele se gloria. Essas pessoas parecem muito duras, elas parecem ter regras, elas parecem ser rígidas, elas criaram várias regras, elas abraçam a lei como meio de justificar-se a si mesmos, e elas acrescentam isso às próprias ideias delas, às próprias regras delas, e o objetivo dela é se gloriar em vocês, é olhar como vocês estão se moldando ao legalismo delas e se sentirem espirituais, e sentirem como vocês estão indo pelo caminho. Ou seja, eu já disse isso, o legalista, ele tem uma preocupação de que você se pareça com ele. É péssimo, pessoas, é tão comum isso, a pessoa resolve, sei lá, não fazer mais algo, não mexer mais nas redes sociais, porque ele vê que aquilo está atrapalhando a vida de oração dele, tudo bem, mas aí ele quer que ninguém mais mexa. Porque ele é legalista,
porque na verdade ele não quer que você se pareça com Cristo, quer que se pareça com ele. Ele tem uma coisa no coração de que se ele não vai fazer, ninguém deve fazer, só por causa disso. E ele quer se gloriar, não na cruz, mas nessas coisas que ele faz. E esta é a única coisa, Paulo diz, na qual eu me glorio tão somente na cruz. Eles se gloriam na lei, se gloriam numa justiça que vem daquilo que eles fazem. Eles não são conduzidos então para o lugar onde estão as pessoas que realmente foram capturadas pela beleza de Cristo e nem estão apegados à verdade. Apesar de que você vê, parece que aquelas pessoas, esses pregadores, esses pastores judaizantes, não estavam semeando na carne, parece que eles estavam semeando uma vida espiritual, uma vida mais austera, não é? com as suas regras, com aquilo, não parecia estar semeando na carne. Então essa é uma tremenda afirmação do apóstolo Paulo, e eu percebo que nós devemos ser capazes de dizer o mesmo, e é necessário que conheçamos a respeito do que Paulo fala. Porque você vê, é muito fácil você ser austero, não só liberal, para estar semeando na carne, para estar longe da verdade bíblica e da ortodoxia bíblica. Então essa nossa sede de conhecermos mais demonstra se verdadeira a genuinidade do nosso interesse em quem Deus é. Então, ao finalizar a carta, para lhes fazer uma solene advertência, para que tenham muita cautela, como segue, ele diz: porque o que semeia para a sua própria carne, da carne vai colher corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Portanto, a grande pergunta dirigida a nós é como alguém semeia no Espírito. Você vê que aqueles mestres da Galácia, não é? Aqueles mestres judaizantes, austeros, cheios de regras, estavam semeando na carne e não no Espírito. E se você for uma pessoa superficial, você acharia o contrário. Que pessoas disciplinadas, que pessoas, olha só como a espiritualidade deles é grave. A do apóstolo Paulo não é assim. Pois foi exatamente nesse ponto que os tais falsos mestres causaram todos os problemas naquela época e causam hoje, tanto quando abraçam o liberalismo, quanto abraçam o legalismo. Enfim, esse é precisamente o motivo porque nós somos chamados a atenção para esse assunto. As pessoas questionam: em quem devemos crer? Ou você vai ser como aquele pastor, não é, que está dizendo que não há nada que você deva crer de fato, porque não existe uma ortodoxia. Você pode pensar de um jeito, ele pode pensar de outro. Essa é a linguagem do mundo. Muitas pessoas gostam. Você pode misturar a Bíblia com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia, porque não existe verdade mesmo. Por que não fazer uma mistura de tudo? Quem sabe há um pouquinho de verdade no Evangelho, um pouquinho de verdade no humanismo secular, e você faz assim um combo. Então, o que é a fé cristã? O que ouvimos são afirmações contraditórias. É o que aquelas pessoas estavam dizendo. Paulo está dizendo algo, e aqueles mestres estão dizendo algo totalmente diferente. Paulo podia surgir e dizer: olha, não existe, nem o que eu falo, nem o que eles falam é a verdade. A verdade não tem, importante é fazer o bem. Vocês na Galácia, olha, procurem ajudar as pessoas a viver uma vida que faz bem para a cidade. É isso que importa. O que eu falo é só uma visão, o que eles falam é outra visão. Isso nada importa, não é? E isso é o que estava acontecendo. E o apóstolo Paulo havia dito uma coisa, e os falsos mestres diziam outra coisa diferente. E Paulo disse que era necessário crer apenas em Cristo crucificado para a nossa justificação, e tudo devia fluir disso. E os mestres da lei diziam: não, é preciso você ter Cristo, sim, e Cristo que morreu na cruz, mas você também precisa de outras coisas, não só disso, para a sua justiça e sua santificação. E resultou que isso fez as pessoas ficarem confusas. Qual é a verdade? Então nada é mais necessário para nós do que sermos perfeitamente claros sobre qual é a nossa autoridade. Senão, quando nós não sabemos qual é a nossa autoridade, nós podemos criticar um pastor que está pregando algo tão distante do Evangelho,
no seu liberalismo teológico, mas nós mesmos também não temos a Bíblia como autoridade. Se é do nosso interesse acreditar no que o humanismo secular diz, o que a sociologia diz, o que a psicologia diz, a gente abraça, a gente pega aquilo também, porque nós não vemos autoridade na qual nós podemos chamar de ortodoxia, e se a pessoa que nós mais amamos estiver fora daquilo, ela está longe de Deus, apesar do nosso amor, e nós não vamos dar um jeito de incluir ela dizendo mesmo o que aquela pessoa está dizendo. O importante não é a verdade, é nós amarmos, e etc, etc. O verdadeiro amor flui da verdade. Então esses superapóstolos podiam ser caras legais, podiam ser bons amigos, eles não eram pessoas horrorosas, eles eram pastores, é por isso que eles confundiram aquelas pessoas. Mas há somente duas autoridades supremas: a Bíblia ou qualquer outra coisa. Você, quando olhar um pastor pregando o que esse pastor estava dizendo lá no seu liberalismo teológico, ou outra pessoa que condena ele, mas que também não vê a Bíblia como autoridade final, porque quando é do seu interesse, ela abraça a psicologia secular, ela abraça a sociologia, ela abraça as ideias, as filosofias humanas. A Bíblia, você não tem várias posições. Quem não está sob a autoridade da Bíblia, por mais que critique aquele pastor que está tão longe da verdade, está longe da verdade também. Porque não existe 3 posições, 4 posições, graus de posições. Há 2 posições, não é? A Bíblia ou qualquer outra coisa que não seja a Bíblia. Não importa o que é essa coisa. Não existe outra escolha. Tudo no mundo busca a sua opinião, ou na Bíblia ou fora da Bíblia. O que é o casamento? Ou você vai ter a definição da Bíblia, ou 300 opiniões que não é na Bíblia. Só tem essas 2 opções. Você está na verdade ou está fora dela. Qual é que você vai escolher? Não faz a menor diferença mais. Qual é a verdade sobre a alma humana? Só existe 2 posições. Ou o que a Bíblia diz, ou tudo que a Bíblia não diz. Se você escolher qualquer uma das coisas que a Bíblia não diz, não importa se o que alguém disse parece mais chocante para você, você está na mesma posição que ela, não é o que a Bíblia diz sobre a alma humana. Então só existem 2 posições, e eu não me importo em qual você estiver. Se não é a posição que a Bíblia diz, você está fora da verdade de Deus. Não importa se o teu é mais brando, se o teu não é tão mais pesado como daquele pastor, se a tua forma de falar algo que não é bíblico é um jeito mais próximo do que você acha, né, não ser tão absurdo, eu não me importo. Porque seja qual a sua posição, se ela não está na Bíblia, ela é contrária à mente de Deus. Então existem muitas possibilidades além dessa, mas eu não me interesso. Existem muitas opiniões diferentes sobre a alma humana, mas eu não me interesso por nenhuma delas, porque todas elas têm algo em comum, elas não estão na Bíblia. As opiniões são diferentes, tem 1000 teorias psicológicas, tudo bem. O que elas têm em comum? Elas não estão na Bíblia, não é o que Deus disse. Então não importa, eu não vou perder meu tempo julgando 1000 posições sobre a psique humana, sobre a alma humana, e ficar vendo as pequenas diferenças entre elas, se elas têm um fato que é final, elas não estão na Bíblia. E por não estar na Bíblia, são tudo iguais. São falsas sobre aquilo que a alma humana é. Elas podem vir do legalismo, como essas pessoas aqui estavam semeando na carne, que o apóstolo Paulo está mostrando, e elas podem vir do liberalismo. E o que elas têm em comum? As 2 posições, do liberalismo e do legalismo, não estão na Bíblia, são contrárias à verdade de Deus. Então, pergunte a Paulo, qual é a verdade? Qual é a mensagem real? E ele diz: Jesus Cristo e este crucificado. Você vê, você pode falar sobre bondade, sobre ajudar o próximo, sobre melhorar a cidade, sem Jesus crucificado, simplesmente porque todas essas coisas não é o Evangelho. Essas coisas não salvam as pessoas, nem salvam a cidade, nem salvam a nossa sociedade.
A proclamação da cruz, como temos visto, é o coração e o centro da posição cristã, ou não é cristão. Eu vou dizer, nem o ensino de Jesus é o centro do Evangelho. Estou falando do ensino ético, não é? Mas a cruz, quando Paulo diz, eu nada me propus saber entre vós a não ser Cristo este crucificado, ele disse, eu nada me propus saber entre vós a não ser Jesus e o Sermão do Monte. Porque o centro é Cristo crucificado, não é o ensino do Sermão do Monte. Se o Sermão do Monte ou qualquer coisa que Jesus ensinou pudesse nos salvar, ele vinha, ensinava e depois ia embora. Não precisava morrer, não precisava entregar sua vida, não precisava ser crucificado. Se o que Jesus ensinou pudesse nos salvar, então ele não morreria. Ele nos ensinava, você colocava o Sermão do Monte em prática, não é? Se alguém ferir a tua face, dê a outra face. Então, você colocaria tudo isso em prática e era salvo. Mas isso não é o Evangelho, isso é a lei. Por quê? Porque é por meio da cruz que nós somos salvos. Por isso que Paulo vai pregar Cristo crucificado. Você não é salvo pelo ensino, você é salvo pelo que Jesus fez. Depois que você é salvo, tem um novo coração, o que ele fez, comprou para você bênçãos espirituais que operam em você um deleite nele, que te leva a querer viver para a glória dele. E ainda é o que ele fez que está agindo. Esse é o seu novo interesse na palavra de Deus, não é um meio de salvação, é um meio de conhecer aquele a quem a tua alma ama e anseia glorificar, exaltar. Bem, então há o assunto geral, mas como essa é uma tremenda afirmação, a gente não pode deixar ela nesse ponto. Algumas pessoas dizem assim, o Evangelho, o que essa pessoa estava dizendo, ela abandonava todas as verdades doutrinárias sobre o que é essencial no Evangelho. O liberalismo evangélico, o liberalismo teológico sempre fez isso, ele nunca enfatiza as verdades, ele relativiza elas. Propiciação, expiação, a ira de Deus, como a cruz salva, como a justificação se dá, como a salvação é somente pela graça, as doutrinas da graça, ela relativiza isso. Então, e começam a dizer, o Evangelho inclui o social, o Evangelho inclui isso, o Evangelho inclui aquilo, mas o Evangelho não inclui nada disso, o Evangelho é uma notícia. E o apóstolo Paulo não diz simplesmente que ele prega a cruz e que acredita na cruz. Não, ele diz, mas longe eu esteja de me gloriar em qualquer coisa, senão na cruz de Jesus Cristo. Portanto, há algo mais aqui, e é para este algo mais que eu quero chamar a nossa atenção. Essa palavra gloriar-me nos conta de imediato que a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é um teste para mim e para você. É o teste final, é o teste da ortodoxia, é o teste da realidade da regeneração, é o teste de que nós somos as pessoas em que Cristo realmente carregou para a cruz, pelo Pai ter nos dado a Ele, e o teste da nossa declaração do cristianismo, da nossa membresia na igreja, na verdade, de toda a profissão de fé, é esse, senão todas essas coisas não têm nenhum valor. Por isso Paulo falou, essas pessoas que estão pregando um outro evangelho, elas estão semeando na carne, elas parecem ser muito cuidadosas com suas regras, disciplinadas, mas elas só semeiam para a carne, elas se gloriam em si mesmas, no que fazem, elas não se gloriam na cruz. E não existe teste mais sutil da nossa compreensão para com o Evangelho do que a nossa atitude com relação à cruz. Em outras palavras, a cruz imputa julgamento sobre nós imediatamente. A cruz diz se nós somos pessoas regeneradas ou não. Nós nos gloriamos em outra coisa. Nós nos gloriamos em algo que nós podemos fazer.
Nós nos gloriamos achando que realmente poderíamos pegar o ensino de Jesus ético e com isso agradar tanto a Deus e viver uma vida tão agradável que Deus finalmente falasse que tiraria a sua ira de sobre nós por causa da nossa vida incrível, por seguirmos exatamente o que o seu Filho ensinou no mundo. Então não se pode permanecer neutro na presença da cruz. A cruz não deixa. Aquele pastor só está mostrando como ele não é neutro em relação à cruz. A cruz expõe ele, mas a cruz expõe também aquelas pessoas que pegam todas as doutrinas da cruz e depois relativizam elas porque amam pessoas que não acreditam realmente no Evangelho, mas querem que elas sejam salvas de qualquer maneira. E o que o apóstolo Paulo nos diz é que no fim das contas há somente duas posições com respeito à cruz, só duas. Como eu disse, que só há duas posições em relação a todos os assuntos. Você sempre está numa das duas posições. Como eu disse, que não importa se existem 20 teorias diferentes sobre a alma humana e a psicologia humana, só existe duas: a que a Bíblia diz e a que os homens inventam. Ou a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é uma ofensa para nós, ou nós vamos nos gloriar nela mais do que qualquer outra coisa. A Bíblia diz que não existe outro lugar. Queridos, não pode haver pergunta mais importante que essa: o que a cruz é para você? Onde você se encontra quando você pensa na cruz? Qual é o lugar que você fica quando você pensa na cruz de Cristo? Estamos bem certos da nossa posição? Nós podemos muito bem criticar pastores que se afastam tanto da verdade como esse que nós estávamos mencionando, e nossa posição ser muito parecida com a dele. Nós sabemos de que lado estamos. Alguns podem estar dizendo: bem, certamente a cruz não é uma ofensa para mim, mas também eu não me glorio na cruz. Então, meu amigo, você está numa posição impossível, porque essa posição não existe. Se você não se gloria na cruz, a cruz é uma ofensa para você. Porque você só não está sentindo quão ofendido você está com a cruz, porque você não entendeu. Se você entendesse, você estaria se gloriando ou se ofendendo. Então, ao avaliarmos nossas almas imortais, nós temos que examinar isso a fundo. Esse é o ponto importante por essa razão. Como vimos, a pregação de Paulo é esta: a cruz que me salva, Cristo crucificado que me salva, Cristo crucificado que me leva à santificação, Cristo que me salva, que vai me colocar, a cruz de Cristo que me salva, que vai me colocar irrepreensível diante do Pai um dia. Por quem ou pela qual este mundo, essa mesma cruz que me salva, ela crucifica o mundo para mim e me crucifica para o mundo. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios: porque decidi nada saber entre vocês, senão Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:12. O apóstolo jamais proferiu uma palestra. Paulo não proferia palestras. Paulo pregava. E o negócio da igreja cristã é pregar. Nós não fazemos preleções. Ou seja, o nosso objetivo não é lidar com as condições sociais, e lidar com as condições políticas, e lidar com as opiniões, e ligar, porque você pode fazer essas coisas sem a cruz. A nossa posição não dá uma preleção como manter um bom casamento, como manter isso, como fazer aquilo, porque essas coisas não são o Evangelho. A nossa posição, então, nunca é preleção. Nossa posição sempre é pregação. Eu decidi nada saber, nada pregar entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado, porque eu decidi nada saber entre vocês. Agora, que vasto conhecimento Paulo tinha. Você acha que Paulo não tinha ideias sobre todas as coisas? Ele era um homem genial, com uma mente genial, em que pese toda a erudição desse poderoso homem de Deus, de uma das maiores mentes que esse mundo conheceu. Ele tinha uma profunda compreensão, todo o domínio sobre as áreas da filosofia, da poesia grega, de todos os assuntos daqueles dias, além de diversas outras coisas. Mas ele se determinou a não ser
palestrante sobre nada disso, a não ser pregar para as pessoas Cristo e este crucificado. Isso foi até mesmo usado como uma acusação contra ele. As pessoas diziam: Paulo, ele sempre está falando sobre a cruz é suficiente, a cruz é suficiente para a nossa justificação, a cruz é suficiente para a nossa paz, a cruz é suficiente para a nossa alma, a cruz é suficiente para nós sabermos viver um casamento que glorifica a Deus, a cruz é suficiente para nós termos descanso, paz e alegria indizível. Ele só fala sobre a cruz e o que a cruz faz. Sua pregação é pueril, não é? Ele jamais levou seus ouvintes às alturas das compreensões filosóficas sobre as complexidades da alma. Ele sempre fala que a cruz será suficiente. O apóstolo responde e diz que tudo era deliberado. Ele diz: não pense que eu estou falando assim, porque eu não prestei atenção e acabei falando demais sobre uma coisa, como suficiente, como tudo. Não, é porque eu decidi não saber nada entre vocês, a não ser Cristo e este crucificado. Ele escreve então: entretanto, expomos aos Coríntios, em 1 Coríntios 2,6, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste mundo. Não estamos passando para vocês as ideias dos homens sobre o homem, as ideias do homem sobre a alma, as ideias dos homens sobre as melhorias, as ideias dos homens sobre a melhoria do mundo. Não estamos. E, tentando expomos sabedoria entre os experimentados, porém não a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Ele está dizendo o seguinte: essa é uma sabedoria secreta, é uma sabedoria de Deus. Agora, ele adotou aquela posição por uma grande razão. Ele disse: olha, não a sabedoria dos sábios deste mundo, dos grandes filósofos que pensaram sobre tudo, e pensaram sobre a alma, e pensaram sobre a cidade, e pensaram sobre a sociedade. Não nos expomos, sabe por quê? Porque a sabedoria deles se reduz a nada. Não melhora nada, absolutamente nada, de nenhuma das coisas das quais eles falam, não melhora nem a vida deles. Aqui está o que define não apenas o tipo de vida nesse mundo, mas determina nosso destino eterno. Ele diz: mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Você vê o que ele está falando sobre o que é semear para o Espírito, o que é semear pela carne? A questão é de extrema urgência, mais do que nunca nessa assim chamada era atômica, tecnológica, quando nós achamos que temos grande conhecimento que as pessoas no passado não tinham. Está diante de nós a mesma coisa. A eternidade, ou você passará a eternidade com os antigos pregadores, com Paulo, com os puritanos, com os reformadores, com os apóstolos, ou você vai passar a eternidade longe de Deus. Então você sabe o que determina o seu futuro eterno? É a sua reação à cruz. Não são as ideias humanas, nem a sabedoria deste século. Este é o teste decisivo, este é o que esquadrinha nossos corações, não poupando nenhum canto secreto e fugidio do nosso coração, que se afasta da verdade para se apegar naquilo que os homens têm no seu melhor, porque ele fala da sabedoria dos grandes, enfim, que se reduz a nada. Então acompanhe a maneira como o apóstolo Paulo expõe a verdade. Deixa eu me expressar isso aqui. Para o não cristão, a cruz sempre é uma ofensa. E para um cristão em que ela é ofensa, é óbvio que ele não é cristão. Então eu transcrevo aquelas palavras de Gálatas 5:11, onde ele diz: eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz. Em outras palavras, ele está afirmando que a pregação da cruz é uma ofensa para o homem natural. E se o que você prega não é uma ofensa para o homem natural, você não pregou a cruz. Não pregou a cruz de Cristo. Você pode ter pregado o ensino ético de Cristo, mas você não pregou a cruz, a única coisa que realmente fará a diferença. Não há nenhuma dúvida de que esta era a posição nos dias de Paulo, e a gente tem uma abundância de evidência disso. Ele diz aqui em 1 Coríntios 1:23, ele afirma saber perfeitamente
que a pregação de Cristo crucificado não ia ser vista como uma sabedoria pelas pessoas. Ele diz, ela é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gentios. Ou seja, o homem natural, quer seja judeu, religioso e tal, ou quer seja gentio e pagão, cheio de filosofias e ideias sobre o homem, nenhum deles gosta da cruz. Eles têm isso em comum. Você vê, eles não querem a cruz, eles se sentem ofendidos. Paulo foi perseguido por seus próprios compatriotas, mas não só isso, ele foi ridicularizado pela cultura greco-romana, porque ele persistiu em pregar Cristo crucificado. Hoje o que mais você vê na igreja são pessoas dizendo, a cruz não é suficiente para a complexidade da nossa alma, a Bíblia não é suficiente, a cruz é muito simples. Você vê, essas pessoas estão ofendidas com a cruz, elas realmente acreditam numa certa sabedoria maior do que a cruz. A igreja está cheia de gente assim. Portanto, claro, é patentemente essa mensagem que constitui uma ofensa nos primeiros dias da igreja e que continua ofendendo as pessoas hoje. Se você falar sobre como der palestras, em vez de pregar Cristo crucificado, der palestras de como o homem tem que gerir a vida, gerir o casamento, gerir a cidade, gerir sua alma, gerir sua autoestima, as pessoas gostam, elas não ficam ofendidas. A cruz tem estado no centro das discussões e disputas. Sempre houve problemas a respeito de somente pregar Cristo e este crucificado. O fato da cruz constituir uma ofensa a muitos é patente, e é por isso que hoje, num dia como hoje, a maior parte dos sermões pregados será sobre psicologia secular, sobre bons conselhos, serão preleções e não pregação do Evangelho. Há desprezo sendo derramado sobre a cruz, mesmo na igreja cristã. Essa terminologia, não é, de sangue, de propiciação, de expiação, do decreto do Pai nos dando ao seu Filho, e Ele tomando sobre nós todas as coisas, e Ele comprando todas as bênçãos espirituais, Ele fazendo tudo, ofende muitas pessoas. Elas, enquanto você falar de coisas que... Porque quando você fala sobre aquilo que o homem é capaz, você também limita o que ele pode ser. Se você falar para um homem assim, olha, você tem que fazer isso tudo aqui para ser feliz, ele vai dizer, eu não consigo. Você vê, ao mesmo tempo que ele gosta de instrução, isso é ótimo para ele, porque ele vai dizer, eu não tenho essa alegria, porque eu faço isso, mas eu não sou perfeito em fazer isso, eu não sou perfeito em fazer aquilo. Mas quando você fala que Cristo comprou para essas pessoas essas bênçãos espirituais, parece ser mais simples, mas tira todas as desculpas dela, porque é algo que Deus faz. Então ela não pode dizer que ela não consegue ter aquilo porque ela é fraca, porque não é sobre isso que nós estamos falando sobre o que a cruz fez. Então o homem natural, ele vai sempre achar que o sangue, a propiciação, aquilo que Jesus comprou com o seu sangue, as bênçãos espirituais não são suficientes para ele. E eu penso aqui em pessoas que nos dizem que a cruz é algo bom, é algo bonito, não é? Esse mesmo pastor que estava pregando, destilando seu liberalismo teológico, ele fala que a cruz é linda. Eles falam longamente sobre ela, sim, mas a proclamam como algo bonita, tocante, sublime, impactante. Mas essas pessoas são as mais ofendidas com a cruz. E é por isso, como as pessoas lá, os pastores da Galácia, eles são tão ofendidos com a cruz que eles dão a ela outro significado, eles fazem da cruz algo bonito. Eles tiram o escândalo da cruz, é o que o apóstolo Paulo diz. Você vê, ao falar bem da cruz e falar que ela é coisa linda, inspira, nos dá, mostra o nosso valor, a nossa autoestima, nos inspira a ser pessoas melhores. Quando eles fazem isso, eles mostram o quanto eles odeiam a cruz, porque eles vaziam a cruz do seu significado, porque o significado dela era horrível para eles. Então eles não mostram o seu ódio à cruz, dizendo a cruz é horrível, eles dizem é linda, é emocionante. Eles odeiam tanto que eles têm que mudar o significado da cruz. Eles têm que dizer que o Evangelho é uma outra coisa, que ele não é, porque eles odeiam o que ele é. Então, na verdade, elas se ofendem de tal modo que precisam transformar a cruz em algo que a cruz jamais foi intencionada para ser. Cristo crucificado é um escândalo para os judeus.
E é uma loucura para os gregos. E quando a gente tenta tirar esse escândalo, e quando a gente tenta fazer dela algo bonito, e ela não ser mais uma ofensa para os judeus e uma estupidez para os gregos, nós esvaziamos a cruz da sua realidade. Então eles consideram tão ofensiva as realidades da cruz que eles tecem filosofias, transformando em algo bonito, em algo estético, em algo inspirador. Desse modo eles sentimentalizam a cruz e falam sobre ela como com grande compaixão, e eles então são os que mais sentem a ofensa da cruz, e eles odeiam tanto a cruz que eles querem transformar ela em outra coisa. Há coisas que você não gosta, despreza, que você simplesmente abandona. Mas você vê, há pessoas que odeiam tanto a cruz, e esses pastores na Galácia eram assim, e esse pastor, mas todas as outras pessoas que estão fazendo o oposto, mas que da mesma maneira dizem que a verdade sozinha não é suficiente, o que elas estão fazendo é que elas odeiam tanto a cruz que elas se determinaram em transformar a cruz em outra coisa. Transformar o evangelho em outra coisa. Você só quer transformar algo em outra coisa quando você não tem o menor, não vê a menor beleza em algo. Você quer transformar aquilo em outra coisa, porque aquilo em si mesmo não é algo que você realmente se regozije. Mas Paulo disse que o verdadeiro homem regenerado, ele se gloria na cruz. Não é só que ele aceita, é triste, essa mensagem não é muito legal, essa mensagem não cria em meu coração nada, mas é a verdade. Então não é o que ele diz. Então nós devemos examinar a razão pela qual as pessoas fazem isso. E o teste para determinar se alguém está ensinando a cruz de modo correto ou errado é verificar se o que ele prega é uma ofensa para as pessoas, para o homem natural. Se o homem natural ouve aquilo e é ofendido, porque se não é ofendido, o que está sendo pregado não é a cruz. É óbvio, quando você prega a psicologia no púlpito, ninguém fica ofendido, porque isso não ofende ninguém. Pelo contrário, é verificar se ela é uma ofensa para o homem natural, para o judeu, para o grego, para o legalista, para o libertino. Se ela não for uma ofensa para as pessoas, então você não está pregando a cruz. Se a minha proclamação da cruz de Cristo não for uma ofensa para o homem natural, então eu estou inventando uma outra cruz. Se a minha pregação apenas levar as pessoas a dizerem: a cruz é maravilhosa, se a minha pregação do evangelho leva alguém que não é regenerado a dizer: o evangelho é lindo, simplesmente eu transformei o evangelho em outra coisa. É totalmente impossível o homem natural olhar para o evangelho e achar ele lindo. A pregação da cruz é uma ofensa ao homem natural, de modo que se torna um teste para a pregação de qualquer pastor, de qualquer cristão. Se alguém chega à conclusão, ouvindo a minha pregação, um homem natural, de que a cruz é linda e o evangelho é lindo, então eu não preguei o evangelho para ele. Eu preguei aquilo: faça bem, atravesse, ajude a cidade, faça aquilo lá. Isso não é o evangelho, não é? Ou me permite expressar isso em termos de nós que estamos aqui hoje. Se você jamais se deparou com este elemento de ofensa da cruz, se jamais você sentiu primeiro a ofensa da cruz, então eu digo que você igualmente jamais conheceu a verdade. E se você não conheceu a verdade, você não está salvo. Não importa quem você é ou quanto eu te ame, se você nunca reagiu contra ela e a considerou uma ofensa para você, eu digo que simplesmente você jamais compreendeu a cruz. Pois qualquer que olhe para a cruz pelo que ela é, como um homem natural, invariavelmente, não há exceção, se sente ofendido. Não há nada dela que fale ao coração natural, que faça ele se sentir bem, se sentir grande. Não há nada que ele possa se gloriar em si mesmo. Não há nada que ele possa ver de bom em si mesmo quando ele olha para a cruz. A cruz diz algo para o homem que não há nada bom nele, não há nada no qual ele possa basear a sua autoestima, a sua identidade, seu senso de valor. Assim, se você jamais sentiu isso, jamais testemunhou, porque você é um homem natural e nunca realmente enxergou a realidade da cruz. Para você ver beleza na cruz, primeiro você tem que nascer de novo, porque a ofensa vai continuar lá, mas de uma maneira maravilhosa, você vai se gloriar naquilo que é ofensivo.
Desse modo, se jamais conhecemos esse elemento de ofensa, é porque não o vemos em termos sentido aquilo que a cruz é. Nós temos diante de nós uma representação errônea da cruz, errônea do Evangelho, e nós podemos muito bem achar que devemos ir num culto simplesmente para ter palavras inspiradoras. Você vê, porque nós não compreendemos absolutamente nada, e a cruz não fez nada em nossos corações. Então, por que ela é assim, uma ofensa tão grande? E porque essas pessoas, apesar de serem extremamente austeras, estavam semeando na carne? Porque elas não se gloriavam na cruz. Elas se gloriavam em coisas que a cruz devia ter matado, ao nós sermos crucificados para o mundo e o mundo crucificados para nós na cruz de Cristo. O que ela ofende? A resposta é que as razões são exatamente as mesmas que ofenderam as pessoas no século I. E desculpe, mas eu tenho que repetir várias vezes aqui que não há nenhuma diferença no tocante à matéria dos homens entre o homem do século I e do século XXI. Você pode dizer, uau, o homem do século XXI é muito mais sofisticado, não é? E isso já faz parte da ofensa quando a gente diz, não há nenhuma diferença entre a nossa geração e a geração que estava recebendo essas palavras. Então a parte integrante da pregação da cruz é afirmar que o homem em qualquer século é exatamente igual. Ele não é nada melhor. E não melhora nada. Mas como a educação melhorou muito nos últimos 20 séculos, como nós temos descobertas na sociologia, na antropologia, na psicologia, na tecnologia, na ciência, como nós temos esses avanços, quando eu digo que o homem não melhorou nada, o que eu estou dizendo? Que essas coisas não melhoraram o homem em nada. O homem hoje é tão infeliz quanto era, tão sem paz quanto era, vive tão em guerra quanto era, morre tão desesperado quanto morria desesperado. Portanto, essas coisas, Paulo diz, a sabedoria do mundo se reduz a nada. Os homens, depois de séculos, achando que a educação, que todas essas coisas iam fazer coisas maravilhosas, as últimas descobertas científicas, as últimas descobertas tecnológicas, as últimas descobertas psicológicas, sociológicas, iam mudar alguma coisa, não mudaram nada. Não mudaram nada. Isso é ofensivo. Porque os homens querem acreditar que eles podem fazer algo que melhore suas almas, que dê a eles equilíbrio e paz, que melhore a cultura, que melhore a sociedade. Essa é uma afirmação, então, você vê, altamente ofensiva ao homem moderno. Mas por quê? Primeiro, e mais importante, porque isso ofende a sua mente. Ele diz que desenvolveu várias teorias importantes para melhorar a vida. Como a vida não melhorou em absolutamente nada, ou seja, o ser humano não melhorou, apesar de nós termos remédio e de termos tecnologia, ar-condicionado, andarmos em aeronaves pelo ar, nós somos as mesmas pessoas, guiadas pelas mesmas paixões, com os corações tão miseráveis quanto foram, cheio de todo o pecado, e nossa sociedade é horrível, como era a sociedade daqueles dias. Qual é a diferença entre a nossa sociedade e a sociedade greco-romana? Nenhuma. Escravizado pelas mesmas paixões, depravações, nada melhorou, nada fez nenhuma diferença. O que Paulo diz, se reduz a nada. No tocante ao homem, à sua alma, não faz nada, não toca na superfície. Essa é a pregação da cruz. Ela é uma ofensa à mente do homem, porque ela passa por cima de todas as nossas noções, ideias preconcebidas e os nossos preconceitos e a nossa ideia de sabedoria humana, e por essa razão é que ela foi uma enorme pedra de tropeço para os judeus. Todos nós achamos que entendemos a alma humana, achamos que entendemos a sociedade, todos nós, naturalmente, temos uma teoria de como melhorar as coisas. Isso é natural no homem. Todo mundo, se você perguntar como é que devia melhorar a sociedade, ele tem uma opinião. Como é que o homem devia ser para encontrar mais equilíbrio, mais paz? Como sua vida devia ser? Você tem uma opinião. Todo mundo tem uma opinião. Eles dizem que estão esperando... por exemplo, os judeus pelo Messias, só que eles já tinham decidido, pela opinião deles, como o Messias seria. E a ideia é que o Messias, quando viesse, se ele ia melhorar o mundo, ele ia ser grande, poderoso militarmente, ele ia arregimentar e liderar um grande exército. Então eles conceberam na ideia deles o que seria o Messias. O que seria o Messias que faria bem a sociedade, que faria bem o mundo, que faria bem as nossas necessidades. E ele também ia estabelecer em Jerusalém como a cidade, o centro. Eles já tinham tido todas essas ideias de como o Messias tinha que ser.
e eles conquistaria, e então eles ficaram esperando. Mas quem eles esperavam? Eles esperavam o Messias que eles já tinham imaginado. Como as pessoas às vezes vêm à igreja e elas querem ouvir sobre a alma aquilo que elas já imaginaram, e elas querem ouvir sobre os seus problemas aquilo que elas imaginaram, aquilo que elas já sabem, aquilo que elas já engendraram em sua mente. Então, no início, quando Jesus veio, eles ouviram ele e pensaram, talvez ele se encaixe no que a gente acha, porque ele tem um certo poder, há uma multidão que o segue. Assim, quando eles viram aquele Messias sendo levado para uma cruz e desamparado, em fraqueza, eles ficaram ofendidos. Isso é contra toda a nossa sabedoria. Ninguém pode salvar o mundo dessa forma. Ninguém vai salvar o homem fraco. Para salvar, você tem que ser forte. Para impor as coisas certas, para as nossas melhores ideias serem impostas. Então eles sentiram que tudo aquilo era ridículo. O Messias salvar o mundo, salvar as pessoas numa cruz, isso é ridículo, nós somos pessoas sábias, nós pensamos, e quando nós olhamos para isso, nós achamos ridículo essa ideia de salvação, um Salvador morrendo, um Salvador fraco, um Salvador manso, um Salvador que é assassinado em vergonha. Ele deveria ser poderoso, ele deveria tremer as estruturas, ele deveria ser um grande rei para conquistar, ele devia nos dar paz, mas ele vai nos dar paz numa cruz, ele vai nos dar alegria numa cruz, ele vai fazer nossos corações serem corações cheios de gozo numa cruz. E essa foi a ofensa, pois ele já tinha uma ideia de que o Messias devia ser e de como Deus devia salvar o mundo. Você vê, nós sempre achamos que a nossa sabedoria sabe como as coisas devem ser. Nós olhamos o que a Bíblia diz sobre a alma e nós temos um pensamento sobre a alma, nós sempre começamos a achar meio ridículo. Quantas pessoas na igreja dizem, mas você está sendo simplista. Então, isso é o judeu falando, quando fala, aquele ali é o Messias, tu está sendo simplista, um Messias que morre, um Messias que é crucificado, um Messias que é chicoteado, isso é ridículo. É o que grande parte, não só do mundo, dos cristãos dizem quando o evangelho da cruz é pregado. É ridículo, não é suficiente, é tosco. Não, bom é a grande ideia daquele cara lá, olha como é complicado, olha o livro que ele escreveu, complicadíssimo, sobre a alma. Não mudou a alma dele, não mudou a alma de ninguém, mas pelo menos parece mais complexo. E o mesmo ocorreu com os gregos, homens que confiavam na sua capacidade, eles se orgulhavam. Olha, não houve um auge da filosofia depois dos gregos, eles são o auge, eles são os caras, não é? Podemos pegar Platão, Sócrates, Aristóteles, ninguém foi um filósofo melhor. Agora, a cruz ignora eles. A cruz não diz, olha Sócrates, hein? Olha as ideias de Platão, isso vai mudar o mundo, hein? Isso vai trazer paz para a sociedade. Você vai encontrar paz. Agostinho costumava dizer assim, ele era um filósofo, né? Um bom filósofo, um grande filósofo, antes de se tornar quem ele se tornou. Ele diz, olha, eu li coisas interessantes em Platão, Aristóteles, Sócrates. Agostinho diz, mas nenhum deles nunca disse, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Nenhum deles nunca disse, minha paz vos dou. Nenhum deles diz, eu sou a vida eterna. De imediato, então a cruz é uma ofensa porque ela lança por terra todas as ideias humanas de melhora, de encontrar paz, de encontrar descanso, quer por filosofia, quer por uma pílula mágica. A cruz vem e diz, isso tudo é ridículo, vocês nunca vão encontrar paz assim. Não há. Paulo diz, eu me propus pregar Cristo crucificado, não a sabedoria do mundo, que se reduz a nada, não melhora em nada. Daqui a 20 séculos ele podia dizer, o mundo vai estar tão miserável, tão infeliz, tão apavorado com a vida, tão propenso à morte, ao suicídio, quanto está agora. Não vai melhorar em nada, porque a sabedoria do homem não dá em nada. Faz parte da sua escuridão. Achamos que conhecemos o que torna um homem melhor, e que a vida é melhor, a sociedade é melhor, e achamos até que o que faz o homem cristão,
Então imaginamos saber o que Deus espera e permanecemos bastante confiantes de que nós podemos fazer o que Deus espera de nós. Se apenas nos empenharmos, nós podemos conseguir, porque esse orgulho do ser humano é algo que só a cruz expõe ao ridículo e aqueles que são ofendidos, mas regenerados, abraçam. A cruz derruba isso tudo. A cruz derruba todas as tuas ideias e teus planos de encontrar paz de qualquer forma que seja. Encontrar equilíbrio, encontrar uma vida que pode se regozijar no meio das aflições e que pode morrer em paz. E o segundo aspecto no qual a cruz constitui uma ofensa à mente natural é extremamente importante nos tempos atuais, como foi com os gregos no passado. De imediato a cruz proclama que nós não somos salvos por nenhuma ideia. Você que está aqui hoje, que ainda espera que a sociedade vai ser mudada pelas ideias de algum homem, você não passa de um tolo. Grandes mentes realmente incríveis passaram por esse mundo, tinham ideias maravilhosas, mas nada funciona por uma única razão, por causa do ser humano. Não é a ideia que é ruim, não é? O problema é o ser humano. Nós somos salvos, se você preferir, é a ideia dos gregos, por alguma ideia filosófica, ou seja, por alguma coisa, o homem vai acabar descobrindo algo que traga paz para a alma. É o que as pessoas acreditam. Então, as ideias que se dividem na filosofia, hoje, no humanismo secular, como sempre, mas essa é a única coisa na qual os homens natural acreditam. E quem irá nos salvar? Quem irá salvar nossa sociedade? Quem irá salvar meu coração das aflições, ansiedades, medo e desespero? Bom, a gente pensa, os homens sábios. Nós vamos ler o próximo livro que eles vão escrever. Até agora eles escreveram milhares de livros, não funcionou, mas nós acreditamos no próximo livro, na próxima ideia. E nós pensamos então nesses grandes pensadores. E um país está atravessando uma convulsão, os lares estão sendo desfeitos, mas vamos esperar o próximo sábio, o que ele tem para dizer para nós? Qual é a última teoria sobre como fazer os jovens viverem uma vida que não seja destrutiva e fazer com que as pessoas não tenham casamentos destrutivos e que a sociedade não seja destrutiva? Vamos olhar na política, na filosofia, na sociologia, em todos os outros aspectos. Vamos pegar os melhores homens, os melhores pensadores e como o homem instintivamente pensa. É assim que ele pensa. É assim que a maioria das pessoas que se dizem cristãs pensam. Elas realmente acreditam que algum homem em algum momento vai descobrir, vai ter uma grande ideia que vai mudar as coisas. É por isso que elas até abandonam a Bíblia para procurar a ideia de algum homem que vai realmente ajudar ela. Hoje, os mais amargos oponentes à cruz de Cristo são idealistas não cristãos e cristãos, não é? De fato, eles possuem ideias que nós podemos chamar de nobres, não é? Pensamento de melhorar isso, melhorar aquilo outro, e o mesmo acontece com os grandes, profundos pensadores seculares. São pessoas importantes no mundo, o mundo diz o quanto tem uma expectativa na próxima ideia do homem, mas eles odeiam a cruz, porque a cruz diz, isso tudo não vai dar em nada. A sabedoria do mundo eu não prego, Paulo diz, porque ela se reduz a nada. Depois que tu junta tudo, o homem fica no mesmo lugar onde ele estava antes. Outra forma pela qual a cruz ofende a mente natural é esta: as pessoas dizem e fazem muito livremente que toda a noção da cruz é imoral. A maioria dos cristãos ficam ofendidos com o fato da ira de Deus estar sobre todos os homens e nenhum deles merecer nada a não ser a ira infinita de Deus. Isso não encontra dificuldade só fora da igreja, uma grande dificuldade na igreja. Muitas pessoas na igreja acham que realmente Deus deve alguma coisa aos homens, e quando você prega o que a Bíblia diz a respeito disso, elas não gostam, se sentem ofendidas, mas é o que a cruz diz, de tal maneira que ou ele põe sua ira infinita sobre o seu filho, ou vai pôr sobre mim. Mas as pessoas não gostam disso. Elas preferem ouvir algumas doses de psicologia. As pessoas dizem que não podem crer num Deus que age dessa forma, ou então dizem crer, mas fingem que ele não tem essa ira infinita que precisa ser propiciada pelo sangue do seu filho.
de várias maneiras, a cruz vem e ofende o mundo e vem e ofende várias pessoas que se dizem cristãs. O homem natural acredita que pode compreender todas as coisas. E quando ele olha para a cruz, há um mistério insondável na cruz. Isso é uma ofensa às nossas mentes. Porque a maneira com que Deus salva está muito além do que nós podíamos pensar, imaginar, conceber, e tira de nós tudo que nós poderíamos nos gloriar. Não deixa nada. E há um hino que diz: o mistério total, o imortal morre. Porque a cruz, para aqueles que são salvos, são uma fonte de regozijo, que ele vê coisas incríveis nela. Em vez de ver como a sabedoria do homem vê algo tosco, como muitos crentes veem, eles não têm coragem de dizer. Mesmo esse pastor que estava falando, ele não tem coragem de falar essas coisas. Mas é o que ele fala quando ele começa a expressar as ideias que dirigem a sua mente. Não é? A cruz é o mistério da substituição. A cruz é o mistério da morte do imortal. É o mistério de Deus, como a própria Bíblia nos diz. Mas o homem moderno diz que ou nós conseguimos desvendar as coisas com a nossa mente tão poderosa que não muda nada, ou nós não podemos abraçar até nossas mentes dissecarem. Porém, aqui está algo que diz que você não pode. É impossível, está além da nossa compreensão, algo divino, miraculoso, sobrenatural. Não podemos compreendê-lo. Jesus, falando com Nicodemos, fala sobre o que a cruz faz ao regenerar um homem. O homem odeia a cruz por essa razão. Ele não pode ignorá-la porque ela está lá. E ele tem um sentimento de que ela é tudo contra tudo aquilo que o ser humano faz para se autovalorizar. E ela valoriza totalmente a mente, a sabedoria, a glória, a perfeição, a justiça de Deus. E se ela é uma ofensa à mente do homem natural, mais ofensiva ainda é para o coração do homem natural. E esse é um problema ainda maior. A verdade é que existe apenas um problema insuperável com relação à cruz: é o orgulho do homem. Por que as pessoas acreditam que se eu ensinar aqui um método para você ter paz, se você fizer algumas coisas, você se sente melhor? Porque eu estou falando sobre algo que você pode fazer, e isso acaricia o seu orgulho. Todos os problemas do homem decorrem do seu orgulho. Qual é a razão da queda do homem? O orgulho. Deus sabe que quando vocês comerem, vocês serão como ele. Então o orgulho começa tudo. O orgulho se faz presente. O homem ouviu, o homem concordou, e em seu orgulho ele achou que podia ser muito mais do que ele era realmente. E em sua primeira epístola a Timóteo, Paulo nos revela que a razão de tudo, desde o primeiro pecado até agora, é essa. O homem se exalta em seu orgulho, então ele cai. Mas isso não é nenhuma surpresa para nós. Tudo nos diz para acreditarmos em nós mesmos. Essa é o mantra da nossa geração: acredita em você mesmo, valorize você mesmo. Whitney Houston cantando, né? Eu descobri o maior amor de todos, que é amar a si mesmo. Faça tudo, você é grande, você é maravilhoso. Fale isso no espelho para aumentar a sua autoestima. Essas coisas ridículas são o que é falado dia e noite para nossos filhos, por nós mesmos. Nós achamos que nós teremos paz e autoestima se fôssemos mais magros. Nós achamos que teremos mais paz e autoestima se fôssemos sexualmente mais atraentes. Nós achamos que teríamos mais paz e autoestima se fôssemos mais altos. Nós achamos que teremos mais paz e autoestima se as pessoas nos reconhecessem mais. Nós achamos que teremos mais paz e autoestima se as pessoas nos valorizassem mais. Nós achamos que vamos ter mais paz e autoestima se nós mesmos nos valorizarmos mais. Você vê, tudo isso é o orgulho falando. E é por isso que o mundo é tão infeliz hoje. Quanto mais ele bebe dessa água, mais infeliz ele é. Então o homem moderno, aqui vai algo que esmaga o orgulho. O orgulho é sempre o causador de todos os problemas. E a coisa que mais esmaga o nosso orgulho é a cruz. Como a cruz faz isso? O que aconteceu para ser necessário haver algo como a cruz? É porque todos nós somos casos perdidos.
pecadores, perdidos. Os 4 evangelhos nos trazem a consternadora revelação de que o Filho de Deus tinha que ser esmagado nesse mundo, em nosso lugar, por causa da nossa maldade. O evangelho não fala nada sobre nós termos receitas para melhorar algo em nós, mas que Jesus foi crucificado em uma cruz. Já pensou nisso? Como ele mesmo afirmou, o Filho de Deus veio ao mundo não para condená-lo, mas para salvar o mundo, porque ele está perdido, você está perdido, você não tem como se achar, você não tem como melhorar, o seu coração é um caos, não vai haver paz nunca nele, e nem descanso, você está debaixo da ira de Deus, você é um filho da ira, você é a causa de todos os seus males não é o que as pessoas fazem a você, os seus males são... O seu mal é o seu próprio coração, você é totalmente poluído, você precisa ser liberto por alguém, você precisa ser salvo por alguém. Então ele gastou o seu tempo ensinando, instruindo as pessoas simples, e ele viveu uma vida perfeita. No entanto, a multidão gritou no fim: crucifica-o, porque as pessoas se sentiram tão perturbadas com Cristo. Você sabe a causa da perturbação. Ele disse algo ao homem natural que é o maior insulto de todos: você não é livre, você não pode se salvar, você não pode conquistar nenhuma paz no seu coração, você vai realmente sentir os tormentos cada vez maiores, porque o Filho do Homem veio salvar pessoas assim, porque só existem pessoas assim neste mundo. Porém, certamente você pode pensar: eles odiaram isso. Sim, odiaram. Essa é a própria causa do ódio. Veja, a própria presença de Deus no mundo é a nossa completa condenação. Se houvesse uma maneira de nós sermos salvos, então ele não precisava ter vindo. Não é? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, é por isso que ele veio. Ele veio porque nós somos casos perdidos. E casos perdidos não fazem uma sociedade melhor, nem conseguem melhorar os seus próprios corações. No entanto, ele disse mais, o que só agrava a ofensa. Ele diz que nós somos todos fracassados, ele diz que nós somos todos igualmente fracassados, e que não há nenhuma diferença entre o melhor cidadão do mundo e o pior. Todos estão debaixo da ira de Deus igualmente. Isso é extremamente ofensivo, porque eu penso: nada que eu faço faz nenhuma diferença. Ele está dizendo: não faz, não faz. Pode fazer entre vocês. Se você é um bom pai, isso é ótimo para os teus filhos, para a tua casa, mas você está tão debaixo da ira de Deus quanto quem é um péssimo pai. No fim, isso não vai fazer nenhuma diferença. Ele diz: não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa fazer que vai colocar você 1 centímetro menos abaixo da ira de Deus do que você estava no início. Você está nos dizendo, alguém diz, que um homem que se esforça, e que se esforça ao máximo, como aqueles pregadores judaizantes, estão no mesmo buraco daquele que é o horroroso. Então, é isso que Jesus está dizendo, que a cruz está dizendo, e isso é mortal para o coração. Ao escrever sobre a questão, Paulo diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos, porque não há diferença, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Foi isso que enfureceu as pessoas. É isso que faz o evangelho ser odiado, e é isso que faz as pessoas amarem a psicologia, a sociologia, a antropologia e qualquer outra coisa que os homens inventem. Eles ficaram furiosos com Cristo, eles ficaram furiosos com os apóstolos que pregaram que na verdade não havia diferença entre um e o outro, que todos eram maus, que todos eram a fonte da sua própria perdição, e que o coração de todos os homens é um abismo de pecados, que o fato de ser judeu não salvava eles, e o fato de ter sido circuncidado não dava a eles nenhuma posição diante de Deus, e não havia nenhuma diferença entre o judeu e o gentio. Mas como assim? Se o judeu vai no templo, se o judeu faz tudo aquilo, não há nenhuma diferença, judeu e gentio, ou ele vai ser justificado por algo que outra pessoa fez, ou eles vão estar eternamente perdidos. Todos pecaram, não há diferença, e isso fere o orgulho do homem. Isso é a pregação da cruz. É por isso que a cruz não é linda. O evangelho não é lindo para um coração não regenerado. E se alguém achou que é lindo, é porque a pessoa estava pregando o social e não o evangelho. O mundo está cheio de benfeitores sociais, idealistas. Essas pessoas são ávidas por corrigir as coisas, corrigir a cidade, elas fundam organizações. Outro dia eu estava vendo alguém, essas agências de checagem de fato, que são uma farsa, né? Mas alguém tinha dito que existia 800 e poucas mil ONGs no Brasil.
E a agência de checagem de fato, a Lupa, falou, não, isso é absurdo, não tem 800. Ela disse, tem na verdade 240 mil. Como se isso fosse melhor. 240 mil ONGs tentando melhorar o Brasil, melhorar a sociedade, melhorar as relações. Você está vendo alguma melhora? Não está vendo nenhuma, de fato. Mas o governo federal, em 2018, passou 7 bilhões de reais para essas ONGs não governamentais. Ninguém sabe como o dinheiro foi gasto. E nada melhora, não é? Existem milhares de ONGs só na Amazônia. O homem odeia isso, porque a cruz vem e diz que jamais vocês vão conseguir lidar com o problema do coração de vocês. Vocês acham que realmente, conversando com outro ser humano, vão encontrar paz? Vocês acham realmente que, lendo a última descoberta sociológica, a sociedade vai melhorar? Não há diferença, não há um justo sequer. Ninguém, é algo horrível de dizer, mas é a verdade. Então deixe-me colocar dessa forma, a cruz é uma ofensa ao orgulho do homem natural, porque ela diz não apenas que somos pecadores, mas que somos igualmente pecadores. O que a Bíblia diz não é que todos nós somos pecadores, mas é que você é um pecador como Hitler era, que você é um pecador como Stalin era, e que no final você vai acabar como eles acabaram. É o que a Bíblia diz. Você vê como ela é mais ofensiva ainda. Não é só que você é um pecador, eu admito que eu sou um pecador, mas ela está dizendo que você é um pecador como o pior homem que você conhece no mundo. Nada podemos fazer. Ela nos diz que todas a nossa justiça são trapos imundos. Temos o que reputamos como nosso melhor, e a Bíblia diz, o teu melhor é um esterco. Traga o seu melhor. A Bíblia olha e diz, esterco. Mas eu sou melhor que ele, então traga o seu melhor para a gente olhar aqui à luz da cruz. Esterco. Você está debaixo da ira de Deus por causa disso aí. Não, mas isso aqui que eu fiz, isso aí também é esterco, isso é um trapo imundo. Igualmente, a Bíblia nos diz, a cruz nos diz que acreditamos em nosso esforço, em nossa capacidade. Aqueles líderes judaizantes, eles eram cheios de regras e legalismo. Paulo diz, vocês estão semeando na carne. Tudo que vocês fazem só traz orgulho para vocês. Mas não é só o legalismo. Você vê, todas as teorias humanistas fazem o quê? Você se achar melhor, se achar maior. E isso faz o homem cada vez mais infeliz, porque ele sabe que ele, de fato, não é nada daquilo, aquilo não melhora nada dentro dele, ou somos total e absolutamente impotentes, é o que a Bíblia diz, desprovidos de qualquer esperança. E da mesma forma a cruz é uma ofensa para a vontade humana. Ela diz, você fez resoluções de ano novo? Você acha que realmente as suas resoluções de ano novo vão cumprir o que Deus quer? Eu vou mudar, eu vou ser uma pessoa melhor, porque eu sou uma pessoa livre, eu tenho o poder de tomar decisões, eu nunca mais... Então, decida aí que não vai mais cobiçar, que não vai mais desejar o mal, que não vai mais sentir ciúmes, que não vai mais querer o lugar de ninguém, que não vai se sentir ofendido em seu orgulho quando alguém passar na sua frente. Decida isso. Decida e vá em frente. Deus diz, eu não me importo com as suas decisões, suas resoluções. No final você vai estar no mesmo lugar. Não me interessa qual seja a sua determinação, não me interessa qual seja as suas resoluções, faça tudo o que você quiser, e no final você vai estar debaixo da minha ira, porque você não vai estar melhor. Isso ofende, isso nos lança ao chão, coloca por terra tudo o que temos crido sobre nós. E é por isso que quando é pregado dos púlpitos psicologia e etc., as pessoas gostam, porque não há nada da cruz nisso. Portanto, elas não ficam ofendidas. Agora, você já sentiu isso? Já ouviu ou sentiu-se ofendido por ouvir essas coisas? Se não, você não ouviu o Evangelho. Você não ouviu a mensagem da cruz. Você pode ter ouvido falar sobre a cruz, mas não sobre a cruz verdadeira. Há algo de errado com você. O homem moderno, o homem natural, odeia, não é, tudo que contraria a autoexpressão. As minhas ideias, eu tenho as minhas opiniões. Então, a cruz diz, tudo isso aí para a cruz é lixo, não vale nada, não vai levar você a lugar nenhum. Todo o pensamento dos maiores homens se reduz a nada.
a crença em si mesmo, a sua autoestima, o seu desenvolvimento psicológico, a confiança em si mesmo e nos outros homens. O homem moderno considera-se maduro, capaz de tomar decisões que vão mudar o mundo, vão melhorar o mundo. A cruz diz: não vai melhorar nada, não vai mudar nada. Porém, há algo que lança por terra todas essas coisas. A cruz diz: é inútil, tudo que você faz é inútil, não vai melhorar a sua vida, não vai melhorar seu coração, não vai melhorar as concupiscências no seu coração, não vai fazer você ser alguém que realmente tem paz e leva a paz, não vai fazer o seu coração descansar, não vai fazer. Essa é a ofensa da cruz ao homem natural. Mas agora volte-se para o outro lado, para nós encerrarmos. Como vimos, o cristão não só acredita nisso. Você pode dizer assim: pastor, acredito nisso tudo que o senhor está dizendo. É porque Deus diz, é verdade mesmo, isso é verdade. Mas não é isso que te faz cristão. Ainda que crer nisso seria algo interessante, que a cruz diz isso tudo a nosso respeito, isso não diz que você é cristão. Porque a Bíblia diz que a pessoa salva não é uma pessoa que chegou a acreditar nessas verdades. A pessoa que é salva, a declaração sobre ela é a seguinte: mas longe esteja de me gloriar em qualquer coisa, senão na cruz. Não é só que você acredita, é amargo, é duro, mas é verdade. Eu tenho que crer, eu creio nisso. Você tem que se gloriar nisso. Isso tem que ser a coisa que te traz a maior alegria, o maior gozo. Agora, como isso é possível? Eu quero olhar isso para nós encerrarmos. Paulo não diz meramente que você admira a cruz ou acha ela linda e maravilhosa, porque isso você vê quando a cruz não é a cruz. Ele não está aqui apenas admirando, ele quer ir mais longe e mostrar o que acontece no coração regenerado. A cruz, o cristão é um homem que não apenas acredita na cruz, ele se gloria na cruz e nada mais sobre o que o homem é capaz. Na cruz ou na capacidade humana. Ou você se gloria na cruz, ou em qualquer maneira humana de lidar com a sua alma. É assim. Alguém pode perguntar: o que o pastor quer dizer com isso? Na cruz de Cristo eu me glorio, diz o hino. Sobre as ruínas do templo altaneira toda a luz da sagrada história. Use-se com tomo de sua sublime cabeceira. Paulo se alegra na cruz e tem gozo, se regozija na cruz e diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: isso é uma questão de vanglória, é uma questão de que você não sente orgulho de mais nada em você e nem no que você faz, a não ser sentir esse grande se gloriar na cruz. E então, longe esteja de mim, ele diz, me gloriar em qualquer coisa que eu faça, que eu pense, que outro ser humano pense, em capacidades, em qualquer coisa. O que ele diz, o que ele quer nos ensinar aqui é que você não apenas admira e crê na cruz, você é capturado por ela. Mas longe esteja de mim me gloriar, senão na cruz. Em outras palavras, o cristão, ele, se não se gloria na cruz, não olhou a cruz o suficiente. Isaac Watts, num dos seus hinos, ele diz assim: impeça, Senhor, que eu me glorie, exceto na morte de Jesus Cristo. Existe uma exclusividade contra a cruz, o que significa que, para o cristão, ela é o principal elemento da história. Você vê, como eu disse, o principal elemento não é que eu vou pregar o sermão do monte, é pregar Cristo crucificado. Por quê? Porque significa que para ele não há nada que sequer que se aproxime da cruz. Não há nada em que ele deposite sua esperança de paz, de gozo, de alegria, de não estar debaixo da ira de Deus, de ter vida abundante aqui, vida abundante depois. Tudo ele acredita somente a cruz, então ele se gloria só nela. Então eu quero fazer uma pergunta para todos nós que falamos que somos cristãos: você se gloria na cruz? Você acha que para ter paz precisa da cruz e mais alguma coisa? Você acha que em algum momento da tua vida você vai precisar da cruz e mais alguma coisa? Você acha que Paulo devia ter pregado mais alguma coisa a não ser Cristo este crucificado? Ou então apenas, claro, eu acredito na cruz, sempre criei, tenho crido. Você pode falar dessa forma a respeito da cruz, mas o teste é: você se gloria nisso? A sua alma se enche de gloriar-se nela, só na cruz e nada mais.
cristão, ele sente que deve tudo à cruz. Ele não acredita nada nele mesmo. O seu arrependimento, ele acredita à cruz. A sua paz, ele acredita à cruz. A sua alegria, ele acredita à cruz. A sua justiça, ele acredita à cruz. Ele dá todo o crédito à cruz. Assim, permite-me fazer a última pergunta: por que o cristão se gloria na cruz? E isso daria um monte de sermões. Mas, primeiramente, ele se gloria na cruz pelo que ele vê nela, não é? Ou, se você preferir, pelo que a cruz mostra a ele. A cruz mostra algo a alguém regenerado. Aqui está a chave de toda a questão. Eu vou mencionar Isaac Watts, que é um grande compositor de hinos na história da igreja. Ele diz: quando eu contemplo a maravilhosa cruz. Você vê como ele fala da cruz aqui agora? Eu não creio que qualquer homem se glorie na cruz, a não ser que a contemple. Se você dá só uma olhadinha, se você não todo dia não está com o coração focado na cruz, é lógico que você não se gloria só na cruz. Ouça pessoas como Watts, ou outros grandes, não é, compositores, como eles se concentravam na cruz, no seu significado. Eles não podem se conter, eles expressavam isso. O único segredo que eles tiveram é que eles ficaram contemplando a cruz diariamente. E quanto tempo você passa pensando na cruz? Quando você está querendo, você sente que você precisa de mais gozo, paz, alegria, contentamento, é na cruz que você pensa? Ou você pensa numa outra coisa que possa te dar essas coisas? Ele diz assim, Watts: quando contemplo a maravilhosa cruz na qual o príncipe da glória morreu, meu mais rico ganho eu reputo por nada e desprezo todo orgulho meu. Então você vê, ele olha para a cruz, ele mantém o olhar e ele começa a experimentar esse gozo. O cristão se gloria na cruz porque nela ele vê o maior espetáculo que o mundo já viu. E nós vivemos na época do espetáculo. Nós gostamos de espetáculo. Quanto maior o espetáculo for, mais luzes, mais coisas, mais os grandes shows, mais nos empolga. Mas o cristão, ele vê na cruz um espetáculo que não existe mais no mundo. A cruz exibe para ele a glória do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E alguém pode perguntar: o que você quer dizer, pastor, em contemplar isso na cruz? Eu podia mencionar um montão de coisas, mas o cristão olha para a cruz e ele vê um homem pendurado nela. Todo dia, quando ele olha para a cruz. E quem é o homem que está pendurado na cruz? Como Isaac Watts lembra, é o príncipe da glória. Agora, quando eu contemplo a maravilhosa cruz, ele diz: cruz na qual o príncipe da glória morreu. E o cristão, só com isso aqui, ele fica muito tempo, né? O cristão vê ali, a cruz é um lugar de paradoxos extraordinários, é um show sem fim, grandioso para os nossos corações, porque as coisas mais incríveis que aconteceram nesse mundo aconteceram numa cruz, há 2000 anos atrás. É quase impossível descrever o que aconteceu na cruz. Nós precisamos de poetas, às vezes, para descrever. Graças a Deus, esses poetas falaram. E Watts escreve assim: todo o mistério da cruz. Por quê? Ele diz: porque lá o imortal morre. Existe alguma coisa para você olhar igual na história? Agora, isso é um espetáculo, isso é um maior espetáculo. O imortal, aquele que é a vida de tudo que tem vida, aquele que é a vida de todos os anjos, de todos os serafins, aquele que na verdade dá até a vida de todos os demônios, de todas as potestades e principados, aquele que dá a vida de todos os homens, aquele que dá a vida de todos os animais, aquele que a própria vida morreu. Não é um mistério? Tudo recebe a vida dele, como aquele que a vida pode morrer só na cruz. A cruz é um espetáculo das eras. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o imortal morre como? O eterno morre numa cruz. No entanto, quando você pensa nisso, onde é possível encontrar esse espetáculo do imortal morrer? Na cruz. É por isso que o cristão é capturado por essa beleza. É por isso que ele se gloria, ele vê coisas na cruz que ele não pode ver em outro lugar. Ou considere isso na forma como o apóstolo Pedro expressou aos judeus no sermão que pregou após ele e João terem curado um homem paralítico no templo, na porta
chamada Formosa, ele diz: vocês sabem o que fizeram, vocês mataram o príncipe da vida, vocês assassinaram o autor da vida. Agora, como é possível? Vocês mataram aquele que sustenta tudo vivo. Isso é o que o cristão vê quando olha para a cruz. Ele pode dizer: ó, eu vejo que é um homem, mas eu sei que não é apenas homem, ele é Deus, ele é o eterno Deus que vê este mundo, ele é o autor de todas as coisas, tudo foi criado por ele, todas as coisas subsistem nele, e no entanto ele morreu numa cruz. Como nesta noite, como neste dia de domingo, alguém com isso para pregar, irá pregar psicologia secular? Como? Quão difícil é expressar isso, queridos, mas você irá concordar que o homem moderno é fascinado por espetáculos, ele é tocado e impressionado por atos grandiosos, e ele até gostaria que um rei, alguém importante, fizesse algumas coisas, ele ia se empolgar com isso, mas a cruz, o príncipe da vida está sendo morto, é um mistério, é isso que o autor do hino está dizendo: o imortal morre, só na cruz você vai ver algo grandioso assim. No entanto, outra coisa estranha nós encontramos na cruz: veja a sua cabeça, suas mãos e seus pés, ali fluem a mais profunda aflição e a mais profunda paz. A mais profunda aflição e o maior amor. Como essas coisas podem estar juntos? Nós pensamos que amor e paz devem fluir, não da aflição final, que mistura amor e dor infinita, amor e aflição infinita. Certamente é um desafio para nossas mentes. Você que são peritos em drama, em arte, em música, nenhum deles grandiosos podia imaginar algo tão grande, tão inacreditável para nós. Nunca ocorreu a ninguém. Uma coroa de espinhos, que é a coisa mais contraditória. A coroa é uma coisa de glória. Coroa usa as pessoas mais... Hoje quem usa coroa são os poderosos do mundo. No passado tinha uma coroa literal. Coroa é de diamantes, é de ouro fino, fala de poder. Mas uma coroa de espinhos, quem ia querer colocar um espinho numa coroa? A glória e o esplendor de uma coroa não combina. Mas lá estava o rei da glória, a coroa dele era de espinhos. Uma vez mais, o que vemos lá, veja alguém que é irrepreensível, que jamais pecou, a única pessoa que não merece todas as misérias. Todos nós merecemos qualquer coisa que vai acontecer conosco neste mundo. Ele nunca fez nada, ele é o santo, o imaculado, ele é totalmente sem pecado. Porém eu vejo ele ser punido como o pior pecador que andou no mundo. Eu vejo ele receber a ira de Deus concentrada da forma mais poderosa que jamais um pecador recebeu. Eu vejo ele perecendo pelos seus inimigos, que o Pai deu a ele. Acima de tudo, eu vejo aquele que na eternidade contemplou a face do Pai, aquele que é a alegria do Pai, aquele que é a imagem do Pai, aquele que é a glória do Pai. E quando eu olho para a cruz, eu vejo o Verbo, o Filho, e que eternamente teve a comunhão, a paz, o deleite, a face do Pai. E eu olho para o seu rosto e ele é a face da Trindade. Mas, no entanto, ele grita na cruz: meu Deus, por que me desamparastes? A cruz é o maior espetáculo que já foi visto, porque ele é cheio de paradoxos. A vida, o autor da vida morre, o rei da glória usa uma coroa de espinhos, aquele que é a imagem do Pai é abandonado pelo Pai. Então eu vejo algo mais, vejo o Senhor da glória, o Verbo, por meio do qual todas as coisas foram feitas, e vejo aquele que tem o tamanho e o poder, que é capaz de realizar todas as coisas, não fazer nada para impedir sua morte. Ele está sustentando os átomos e a vida daqueles que estão matando ele, mantendo unido as constelações e os homens e todos os seres que estão fazendo aquela coisa. Não é? Eu já falei isso aqui: se o sol se tornasse um homem, você ia ter medo de ficar perto dele, porque você saberia que ele é o sol, que ele tem o poder do sol, que todo aquele poder concentrado do sol está naquela pessoa.
Se alguém falasse, esse cara é o sol que se transformou nessa pessoa, você ia ter muito temor. Quem pode lidar com essa pessoa se ele é o sol, se ele tem o poder do sol? Mas agora nós estamos falando que o próprio ser que criou todos os sóis, todo o universo, é uma pessoa. E você pode olhar para ele, podendo fazer qualquer coisa, mas sequer ele desceu da cruz. Eu leio que aquele sobre o qual ele disse, nele está a vida. E aquele que disse, eu sou a vida eterna, quem crê em mim nunca morrerá. Eu vejo ele morrendo na cruz. Eu vejo aquele que era na forma de Deus, morrendo como um homem fraco. Vejo alguém cuja preocupação pela glória do Pai é tão grande. Eu vejo alguém que a preocupação pela glória do seu Pai é tão grande, que ele se esvaziou da sua glória, para mostrar a glória do Pai. Você vê, ele se humilhou para que toda a glória do Pai fosse mostrada. O que você pode ver de interessante fora da cruz, queridos? O que pode te atrair? Na verdade, ele impôs a si mesmo a forma e a semelhança de um homem, o que é se humilhar infinitamente, humilde, obediente, e ele tem essa preocupação pela glória do Pai, e sua obediência até a morte, e ele bebe cada gota do cálice. E quando você pensar que Jesus está bebendo gota do cálice, não confunda com o vinho que nós tomamos na Santa Ceia. As gotas do cálice de Jesus são o teu pecado. Ele pegou todos os pecados de Josemar, amassou eles como se amassa a uva, colocou esses pecados num cálice e bebeu todos os meus pecados, e bebeu todos os pecados de todos os eleitos. Ele tomou sobre si, porque Deus, para que o Pai fosse glorificado naquilo que eu tinha roubado a glória do Pai, para mostrar o valor infinito do Pai. Ele apresentou essa perfeita obediência para glorificar o Pai. Deus merecia ser honrado perfeitamente por Josemar, mas não foi. Ele foi desonrado em cada pensamento, em cada instante da vida de Josemar. Então ele teria que tomar o cálice da miséria, que a vida que não glorificou o Pai merecia, porque o Pai merece toda a glória. Porém, olhando mais uma vez para Jesus, o que vejo acima de tudo é como ele amou aqueles que o Pai deu a ele. Um amor tão maravilhoso. Ele diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Qual é o significado? Deixa o apóstolo responder. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom homem alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós éramos pecadores, seus inimigos. Jesus está morrendo na cruz por causa do seu amor por aqueles que o Pai deu a ele, mas são pessoas horríveis, são pessoas detestáveis, não são pessoas que não mereciam a ira que estava sobre eles. Quando Jesus estava morrendo naquela cruz, Saulo de Tarso estava odiando ele. Saulo de Tarso já estava no mundo. Como este homem diz, ele mesmo, como ele odiava Cristo. Mas ele diz assim em Gálatas 2:20, o Filho de Deus me amou e se entregou por mim. Ele não esperou Paulo amar ele para se entregar por Paulo. Ele amou Paulo como Paulo era, como um blasfemador, como alguém que o odiava, como alguém que respirava ódio contra ele. E ele olhou para Paulo, porque o Pai deu Paulo para ele dessa forma horrível que Paulo era, e disse, eu vou beber o cálice da blasfêmia dele, o cálice do ódio dele, eu vou sofrer a punição. Isso é incrível. Ele amou Paulo como Paulo era, ou seja, blasfemador, perseguidor. E o que mudou Paulo foi ele ter tomado o cálice, e não tomar o cálice porque Paulo era alguém que de alguma maneira merecia isso. É isso que eu vejo. Eu podia continuar falando o que o cristão vê na cruz. Por que ele se gloria só na cruz? Porque o que ele pode ver maior, melhor, mais grandioso, mais espetacular do que o que ele vê na cruz? Veja o Santo Filho de Deus recebendo sobre si a punição do pecado de todos os eleitos, só porque isso
glorifica o Pai. Isso é apenas o começo. Eu digo que o que vemos na cruz é a glória da divindade resplandecendo sobre nós, na face de Cristo. Se você consegue ver um pequeno vislumbre do que eu tentei mostrar, você vai se gloriar só nisso. Você vai falar como Paulo, você vai pegar as melhores ideias que o homem tem para consertar o coração do homem, as ideias que ele tem sobre a alma, sobre a sociedade, você vai dizer, todas essas coisas não se reduzem a nada, não fazem nada por mim, nem por ninguém, nem por ele. E em total submissão, você vai dizer como Paulo, eu não me glorio em nada a não ser na cruz, e eu me propus a pregar nada a não ser a cruz de Cristo, e você não vai tirar nenhuma parte ofensiva dela. Se você de verdade acredita na cruz, você se gloria nela. Se você não se gloria, ela te ofende, mesmo que você finja que não. Ou seja, ela é tudo, a cruz é tudo, do contrário, ela é nada. Não há outra posição. Você não vai estar distante daquelas pessoas. Relativizar a verdade de uma maneira terrível, como aquele pastor estava fazendo, não é diferente de relativizar um pouquinho a verdade, porque uma pessoa que você ama vai ser colocada de fora se você não relativizar. É a mesma coisa, é o mesmo espírito de inimizade contra a verdade de Deus e contra a glória que flui somente da cruz. Ou seja, a cruz é tudo ou é nada. Você tem se gloriado na cruz, querido, e em mais nada. Orgulho, autoestima, valor, você tem tentado tirar isso de algum outro lugar. Você acha que realmente pode misturar a sabedoria humana com o que a cruz é? Se a sua resposta for positiva, nós podemos deduzir de que você está semeando na carne. Você viu o que é semear na carne? Não é ser alguém que, por exemplo, aquelas pessoas, Paulo está falando sobre os judaizantes, os pastores austeros. Ele está dizendo, essas pessoas semeiam na carne. Só uma maneira de não semear na carne, se gloriar somente na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.